colocar no site lá, mas eu aconselho quem vai fazer um voo particular, seja de fato táxi aéreo, ou vai voar com um amigo, ou vai voar com o proprietário de aeronave, põe lá. Hoje, pra te falar a verdade, eu não sei se você tem isso. Eu volto e meio, tenho que pegar avião e tal. Eu sempre fico com receio quando eu tenho que voltar. Não, porque é sempre um risco, né? Risco, eu falo, risco é... É um risco controlado. Não, tudo bem. Mas assim, risco é probabilidade vezes dano. Sim. A probabilidade de dar um problema é ínfima. Só que se dá, mas o risco existe, óbvio. Claro. Sim. Então o dano é muito grande. Viver é um risco. Então, mas é que tá. Eu, por exemplo, se hoje um cara... Você é um cara, né, rico e tal... Rico? Não, assim, você tem lá seu jatinho. Sei lá, vamos ali pro Rio, vamos no meu jatinho particular? Eu falo, não. Eu não vou em jato particular nem a pau. Nem a pau. Não sabe o que tá perdendo. Mas, porra, só tem queda de jato particular, meu. Não, que isso. Cai jato, assim, aviação civil. Sei lá, cai um a cada 1 milhão. Aí, jato particular, cada 200 tá caindo um. É só você saber com quem que você tá voando. Não, é muita queda. Não. O que tá errado nesse negócio de aviação particular? Por que cai tanto? Eu tinha visto um dado, eu não lembro se era 5 mil ou 8 mil, mas era uma coisa assim, que você caía 5 mil vezes mais avião particular do que o da aviação civil. É uma coisa muito absurda, gente. Não é isso. Avião. Não é. Não é isso, não? Tá muito fora. Mas assim, de fato... Mas eu ainda não vou. Não, de fato, existem mais acidentes aéreos relacionados à aviação de pequeno porte, aviação particular, do que aviões comerciais. Olha a cantora lá sertaneja aí que bateu no fio. Então. Olha, direto tem um aí. O que acontece? Ontem, inclusive, caiu um King em Londres, né? Decolou e caiu. Mas, enfim, particular. Viu só? Não sei se era táxi aéreo, não sei qual que era. Eu prefiro não ir. O que acontece? Essa foi a pergunta com essas palavras que eu mais recebi do final do ano passado até agora, que é por que tem caído tanto avião, né? Certo. Não, na verdade... não é avião, é avião particular. Avião civil eu não tenho medo de andar. Avião particular não vou. Você viu da Air India que caiu agora recentemente. Não, mas é de indiano. Indiano eu não como nem a comida dele. Tá bom. Você acha que eu vou voar no avião? Eu não como nem aquelas comidas que ele boa, fazem. Não, pelo amor de Deus. Você sai um pouco com uma dorzinha ali, mas é bom. Né? Mas vamos lá, o que acontece? Para começo da conversa toda, né? Tem um aumento de acidentes aéreos em termos de números absolutos. Claro, porcentualmente cai, imagino. Porque aumentou o número de operações aéreas. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, números relativos diminuiu. Ou seja, apesar de, vamos lá, ter aumentado porque tem mais aviões voando, em relação a cada 100, diminuiu. Né? Você entendeu? Sim, claro. Números absolutos e números relativos. Tá. Em relação à aviação comercial e aviação de linha aérea e aviação particular. Hoje, no Brasil, por exemplo, existem 3 regulamentos distintos. Estou falando dos regulamentos os mais conhecidos, os principais, que regem a aviação de pequeno porte particular, a aviação de táxi aéreo e a aviação de linha aérea. São 3 regulamentos distintos dentro do Código Brasileiro de Aeronáutica. Sim. Tá? Obviamente, o regulamento que rege a aviação de linha aérea, ele é muito mais rígido e muito mais pesado do que os outros. Sim. Se você colocar o mesmo regulamento da linha aérea para aviação particular, você matou a aviação particular. Tanto que nem as regras que tem para aviação particular, que são mais brandas, nem essa eles seguem. Porque, por exemplo, quando cai, via de regra, o cara não seguiu alguma coisa. O avião da Chapecoense. Sim. O cara não podia fazer aquele voo daquela distância. Exatamente. E ele fazia corriqueiramente. Então, exatamente. Eu costumo dizer que tudo dá certo até o dia que dá errado. Então. É basicamente isso. Então por que né? Então vou dar medo e tal. Vamos lá, por que eu falei que você tem que conhecer aquela pessoa, aquele dono, aquela empresa que você tá voando? Porque a manutenção ela tem que estar em dia, obviamente. O avião tem que estar voando numa condição que ele foi projetado para voar. Sim. E o piloto tem que estar voando numa condição que ele foi treinado e tem proficiência para voar. Né? Então, quando você tem esses 3 pontos, que é inclusive, que é o que está escrito no CENIPA, que é o homem meio máquina, né? Então, o piloto, ou a tripulação, o ambiente onde está voando, seja atmosfera, seja aeroporto, onde for, e a máquina em si, quando você tem esses 3 feitos direito, não cai. Não cai. Concordo. Né? Então, como é que eu vou saber? Vamos lá. Na linha aérea, você tem uma fiscalização pesada, a ANAC está sempre em cima, sempre na manutenção, tem auditoria o tempo inteiro, porque a simetria de informação de um passageiro de linha aérea para a empresa, ela é muito grande. Sim.
Ou seja, um cara que vai entrar num avião de linha aérea, ele não quer saber qual que é o avião, ele não quer saber o nome do piloto, ele não quer saber nada. Então, Ele quer saber que ele vai pegar o avião no horário, que o avião vai chegar no destino no horário, e tá ótimo. não, se chegar também eu tô feliz. Tá O problema ótimo. é quando não chega. Então, É. na aviação particular, a assimetria de informação ela é muito menor. Quando você vai voar num avião particular, por exemplo, vou levar você pra voar. Você sabe quem eu sou. Você viu o avião, você pode me perguntar onde que eu faço a manutenção do meu avião. Eu, como piloto, proprietário de aeronave, eu sei onde eu levo meu avião para fazer manutenção. Então, quando você voa num avião de pequeno porte, você está muito mais próximo da realidade de operação daquele avião do que da linha aérea. Fora que um avião de pequeno porte carrega menos pessoas. Sim. Então, evidente que a legislação, nesse caso de pequeno porte, ela exige menos coisas para viabilizar. Eu não tenho como no meu avião, ou num cara que tem um jato, ou num cara que tem um turbohélice, manter toda a estrutura que uma linha aérea mantém. Mas você né? não acha que informações básicas... Por exemplo, eu acho... Quando eu vou voar de avião, sempre vem escrito lá o avião. Aham. Eu acho que deveria vir mais informações na passagem. Como o quê? Por exemplo, autonomia. Se tivesse escrito autonomia do avião, eu acho que tem... Daquele avião da Chapecoense, Sim. os caras iam falar, peraí, a autonomia desse avião é pra 2.000 quilômetros. Eu tô fazendo 1.900? Eu não quero voar nesse avião. Agora, Então. entre outras coisas que eles fazem sacanagem. Você lembra do Fokker 100, que caiu aqui, bateu aqui em Congonhas? 96. Isso. Sim. Se eu não me engano, o nome completo daquele avião era uma coisa assim, FMK 28100. Era uma Sim. coisa assim, É, né? Chamava de Fokker 100. exatamente. Aí, um tempo depois, estou eu lá, Na lindo, Avianca. leve e solto, pegando um avião. Bem otário, pegando um avião. Aí chega a minha passagem, MK28. Eu falei, mas que porra é essa? MK28 é um avião que caiu. Eles mudaram o nome na passagem. Sim. Isso é uma baita sacanagem. Não, Ah, é? Não. Não, lógico que é. não, eu Você vou te tem- explicar por quê. Você tem que dar mais informações. Não, vamos lá. É. Na Chapecoense não era linha aérea. né? Certo. Era um charter, era um avião fretado. Ok. Então, quando você está fretando um avião, você tem todo o direito de perguntar tudo isso para a empresa. Certo. Tudo, né? Aí que vem a assimetria de informação. Um dos motivos que faz a linha aérea ser tão rígida na legislação e tudo mais, para garantir a segurança, porque você acha... Pergunto para quem está assistindo, quem que já viu o modelo de avião na passagem? Eu vejo. Você, eu, é. outras pessoas que gostam de aviação. 99% das pessoas nem quer saber o nome do avião, nem vê, nem sabe que tem, entendeu? Então, quando você vai fretar um avião, você tem todo o direito. Primeiro, peraí que deu um... Aí foi. Pegar a matrícula do avião, colocar no site da ANAC e pegar todas as informações daquele modelo. Então, mas só passar essa informação já é importante. Eu acho Então, que isso deveria vir escrito na passagem. O Mas na site da ANAC... Mas na passagem aérea... Não, mas você pode, a hora que você vai entrar no avião, você vê a matrícula. Não tem como na passagem a operadora, a companhia, colocar a matrícula. Porque não dá pra saber qual vai ser o avião exatamente ali Não, porque quando com você tanta compra antecedência. passagem, já vem escrito qual é o avião. Não, o avião sim, o modelo, mas qual Você não sabe a entendi. placa do carro, né? Qual a entendi. matrícula. Nem a companhia aérea sabe. Sabe. Você comprou uma passagem 2 meses antes, Não, meu, mas tudo bem, mas se é o modelo, pelo menos, que não, eu já tudo sabia. bem. Eu acho que essas informações deveriam ser mais divulgadas para as Tudo pessoas. bem, tem no site. Você entra no site da companhia aérea, lá tem toda a frota com as informações. A informação tá disponível. Não, eu concordo, mas é que tá. Divulgando a informação, o que eu gostaria? De criar a cultura. Porque a gente não tem uma cultura do povo fiscalizar, de certa forma. Sim, Entendeu? mas eu vou te dar um exemplo. Ah. Que mudou depois de um acidente aéreo, que foi caracterizado Isso como me transporte. incomoda em aviação, só muda depois do acidente aéreo. Não, mas... Nunca muda antes. Aí, Santos Dumont já tinha que prever que um dia um jato ia voar. Não, porque é o seguinte, eu brinco muito isso com meus alunos de engenharia. Eu falo assim, tem uma coisa de engenharia que inclusive surgiu por causa da aviação, inclusive surgiu por causa do avião Cometa na Inglaterra. Que é uma coisa chamada análise de falha. Sim. Então foram praticamente eles que criaram. Sim. Eu falei, são poucas pessoas. Eu conheço um dos melhores analistas de falha desse continente. Que é um cara que eu trabalhei com ele, chama Jean Vatavuk. E eu falava para meus alunos, o cara vê um acidente, vê uma peça quebrada e descobrir por que quebrou, já não é qualquer um. Não. Já não é qualquer um. Que é a essência de um acidente aeronáutico. Hoje. Isso, são poucas pessoas. Agora, eu falei assim, esse cara já é super inteligente. Falei, onde tá o gênio? Que é a dificuldade que eu tinha de ensinar para meus alunos em projeto. O gênio é o cara que vai ver o defeito no projeto. Ele fala, pô, se eu Sim. fizer isso aqui,
vai acontecer tal coisa. Então eu não posso fazer, eu preciso mudar este projeto. Aí tá o gênio. O cara que vê antes Sim. do acidente. E isso acontece também. Claro. Entendeu? E é um desenvolvimento, tanto Sim. é que hoje softwares já estão sendo colocados no desenvolvimento. Não, hoje você não faz nada sem software, Sim. né? Cê... Não, mas para analisar justamente isso, que na década de 30 você tinha que construir o negócio, voar, Sim. e o pioneiro até morrer porque o negócio não deu certo, você não decola um avião hoje antes da certificação. Sim, esse avião Cometa, os caras tiveram a coragem de construir uma piscina maior que o avião, para pôr o avião dentro da piscina e pressurizar. Exatamente, sim. Os caras botaram... Hoje você faz isso em software. Sim, né? Perfeito. Então, por exemplo, semana passada eu estava no Canadá, na fábrica da Airbus, e eu visitei o avião que eles usaram para o desenvolvimento do A220, ainda na época da Bombardier, e o avião é até hoje utilizado para testes de novos sistemas e novas coisas que serão colocadas no avião. Né? Mas assim, voltando ao assunto, né? Primeiro, colocar esse monte de informação, um monte de gente não vai ler. A informação existe no site da companhia. Você entra lá, vê a frota, ele tem várias informações básicas da frota do avião. Da frota da companhia. A partir desse acidente que aconteceu, porque foi caracterizado como transporte aéreo clandestino, ou seja, um avião que não poderia transportar passageiro de forma paga, fez. E aí, na ANAC, eles colocaram, quando você coloca a matrícula do avião, ele aparece em vermelho, gigantesco, escrito não autorizado para voo de táxi aéreo. Quem contratou deveria ter feito isso. Quem contratou... Então, mas esse acidente aconteceu antes de ter essa informação. Hoje, você contratou um táxi aéreo. Você viu a matrícula do avião. Entra no site da ANAC, joga a matrícula, não autorizado táxi aéreo. Pô, você tá me cobrando como táxi aéreo, mas ele não pode? Não voa. Mas você concorda que só da gente já tá falando aqui, já cria uma cultura diferente? Claro, Se o pessoal tivesse essa cultura, o time da Chapecoense estava vivo. Então, só que eu vou te explicar um outro problema que pra aviação meio que tanto faz, mas é um problema que acaba acontecendo quando tem um acidente aeronáutico que a mídia martela em cima disso. Para quem não é da aviação, um avião voando, transportando passageiro é táxi aéreo, seja particular ou não. Certo. Porque o cara não sabe o que é um táxi aéreo, é um avião voando. Vários acidentes onde já me chamaram para dar entrevista, que eu sei que o avião é particular, porque tem lá no registro, você sabe que a operação é particular, você vê, inclusive a própria notícia falando, o dono do avião com o seu piloto, infelizmente, sofreram um acidente. Eu vou dar entrevista, a primeira coisa que o cara fala assim, o avião não era autorizado a fazer voo de táxi aéreo. A minha resposta é sim, e daí? Ele não estava fazendo voo de táxi aéreo, ele estava voando com o proprietário. Por quê? Porque o jornalista vai lá, na ANAC, opa, tá em vermelho, não pode fazer voo de táxi aéreo. Então, esse avião não podia voar? Não é isso, entendeu? Então acaba confundindo muito a cabeça das pessoas, né? Mas claro, pode colocar no site lá, mas eu aconselho quem vai fazer um voo particular, seja de fato táxi aéreo, ou vai voar com um amigo, ou vai voar com o proprietário de aeronave, põe lá que aeronave que é, pesquisa, dá uma olhada. Empresas de táxi aéreo fornecem todas as informações. Se você está pagando por um voo, você tem todo o direito de perguntar absolutamente tudo sobre aquele avião. Sim. Você tem esse direito, né? Agora, você falou da mudança de nome. Sacanagem isso aí. Não é, e eu vou te explicar por quê. O Fokker 100... Que já tinha um nome, o pessoal brincava na época que era o Fokker 100, o Fokker 100. O Fokker 100 foi um excelente avião. Sim. Muito bom. Fora do Brasil, foi muito bom. Operou em várias companhias aéreas com muito sucesso. Fazia o seu trabalho. Era um avião confortável. Eu já voei com o Fokker 100 na época da TAM. Era um avião silencioso. Era ótimo o avião. Infelizmente, ele entrou nessa fatalidade, né? Que aí o relatório todo explica o que aconteceu, tal, na questão ali do reverso, tudo mais, tal, entrou nessa fatalidade. Pouco tempo depois, outro Fokker 100 foi vítima de uma bomba. Lembra dessa história? Não tem nada a ver. Nada a ver com o modelo do avião. Sim. É a mesma coisa você sofreu um acidente com um Corolla e falar, pô, o avião, o Corolla, nunca mais vou andar de Corolla, porque esse carro não presta, né? E aí depois tiveram alguns outros incidentes. O que aconteceu? A mídia bateu. O Fokker 100 ficou extremamente manchado no Brasil. Mas era um excelente avião. O que acontece quando o avião fica manchado no Brasil? A companhia aérea deixa de vender passagens por conta daquele avião. É o que aconteceu com o ATR-72 no ano passado. O ATR-72 é um excelente avião.
Só que teve, infelizmente, um acidente no ano passado, manchou a imagem do avião. O pessoal viu até. É aquele que caiu? Eu não vou voar nisso aí. Eu entendo você, porque Entendeu? isso aconteceu até com a cerveja Corona. Entendeu? A cerveja despencou as vendas de cerveja Corona na pandemia. E a cerveja Corona tem zero a Não precisa ver. falar mais nada. Né? Tem zero a isso. ver. Mas o que eu falo, no mundo ideal, onde as pessoas não fossem estúpidas e movidas pelo emocional... Ainda bem que é você que tá falando, porque não precisei eu falar. O público já tá acostumado. O público já tá acostumado. Né? Eu que criei o meme do QI83 do macaco, então o público já tá acostumado. Né? O certo é o seguinte, eu não deveria esconder essa informação e eu deveria trabalhar em cima da imagem. O problema entra numa questão econômica ridícula. Então... O nome do avião era Fokker MK-28-100. Então, a Avianca, quando adquiriu esses aviões, passou a chamar MK-28. Era o mesmo avião. Mentiram. Eles não mentiram. Mas não mentiram. Eu sei de até comissários da época que omitiam mais. A pessoa perguntava, isso aqui não era aquele avião da TAM que caía? Não, esse avião, não tem nada a ver. Mas aí já pra mim é crime. Então, tanto é que a Avianca operou sem problema nenhum o MK-28, com muita excelência, e as pessoas voavam. Um outro caso que teve foi o do próprio Electra. O Electra era o contrário. O Electra, ele foi mal visto no mundo e muito bem visto no Brasil, porque a operação do Electra no Brasil durante o período da Ponte Aérea, de 73 a 92, de 75 a 92, foi 100%. Entendi. Zero problema, né? Então, porra, quase 20 anos ali de operação, o avião é ótimo. Lá fora, não era bem assim. Tanto é que o Electra, ele teve problemas de projeto da década de 50, esse avião. Ele tinha uma ressonância nos motores que criava uma fadiga... Não, ressonância, você quer derrubar o avião, é ressonância. E ele derrubava. Então, ele criava uma fadiga muito antecipada, a asa quebrava em voo e o avião caía. Depois de alguns acidentes, conseguiram na investigação entender o que era, colocaram reforços estruturais, melhoraram a questão da ressonância e o avião ficou zerado. Só que Electra não prestava, o avião caía. O que eles fizeram? Puseram esses reforços estruturais, relançaram como Super Electra 2. Mas era mesmo assim, era uma questão do motor ter a mesma frequência de ressonância do material. Eu não lembro exatamente qual que era a ressonância, mas gerava uma vibração. Eu preferia não voar nesse avião. Eles conseguiram resolver com os reforços e com mexendo nessa questão da frequência do motor, mas ele vibrava a um ponto de trincar de forma muito prematura, né? Mas eles lançaram o mesmo avião, só com esses reforços a mais, puseram um nome Super Electra 2. Opa, esse é outro avião. O avião na ponte aérea reinou e hoje ele é o querido dos brasileiros porque ele tem uma questão nostálgica de história muito importante para o Brasil, né?